Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Olá, hoje a gente vai conversar sobre um dos eventos mais transformadores do século XX, a crise de 1929. É uma história impressionante de como o mundo, de um dia para o outro, simplesmente desabou financeiramente. E acredite, isso mudou tudo. Bom, pode parecer estranho, né? Porque uma crise que aconteceu há quase 100 anos ainda teria alguma importância hoje em dia. Afinal, o mundo é outro. Mas as lições daquela época são, nossa, surpreendentemente atuais. Entender essa crise é a chave para decifrar muita coisa do nosso presente. Ajuda a gente a sacar como as economias do mundo todo estão amarradas umas nas outras, a entender de onde surgem aquelas ondas gigantes de desemprego e, o que é bem sério, como o extremismo político consegue crescer em momentos de aperto. Então, para a gente entender o tamanho do tombo, primeiro a gente precisa dar uma olhada em como as coisas estavam antes. Vamos voltar para os chamados loucos anos 20. Era uma época de, nossa, um otimismo que parecia não ter fim. Olha, logo depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram a grande potência econômica do planeta. E a década de 20, bom, foi uma verdadeira festa. A produção das indústrias estava a todo vapor, crédito para comprar as coisas era super fácil, e de repente todo mundo estava comprando carros, rádios, eletrodomésticos. A bolsa de valores só subia, subia, subia. A sensação era essa, a prosperidade não vai acabar nunca. Só que era tudo uma grande ilusão. Tem uma frase que resume bem: essa ilusão de riqueza criou uma bolha financeira que cresceu até explodir. É isso. Milhares de pessoas pegando dinheiro emprestado dos bancos para comprar ações, sabe? Apostando que iam ficar ricas da noite para o dia. Isso foi inflando uma bolha gigantesca que, claro, uma hora ia estourar. Tá, mas o que foi que deu errado, exatamente? O que levou a esse desastre? Vamos dar uma olhada na anatomia desse colapso, focando nas 3 causas principais que levaram a tudo isso. Foi tipo uma tempestade perfeita, sabe? As peças foram se encaixando para o desastre. Primeiro, superprodução. As fábricas estavam produzindo num ritmo alucinante, só que as pessoas não tinham dinheiro para comprar tudo aquilo. Segundo, a especulação financeira. Era a gente investindo uma grana que não tinha, um negócio totalmente fora de controle. E terceiro, o crédito fácil, que era o combustível que mantinha essa roda girando. Era literalmente a receita para o caos. E o dia do colapso chegou. Anota essa data, 24 de outubro de 1929. Esse dia ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Foi quando o pânico tomou conta da Bolsa de Nova York. Todo mundo tentando vender as ações ao mesmo tempo, só que do outro lado não tinha mais ninguém para comprar. E a rapidez com que tudo desmoronou foi assustadora. Em questão de horas, a economia americana simplesmente quebrou. A festa dos anos 20 acabou. E acabou de um jeito bem trágico. O que veio depois do colapso foi um rastro de destruição que foi muito além dos números da bolsa. O mundo ficou literalmente em pedaços. O custo humano foi, nossa, avassalador. Pensa nesse número, 13 milhões. Esse foi o número de pessoas que perderam o emprego só nos Estados Unidos. É gente demais. Fábricas fecharam, bancos faliram, a miséria se espalhou como um incêndio. E por trás desse número gigantesco, o que a gente tem é fome. Famílias inteiras perdendo tudo, morando em barracos, dependendo de filas para conseguir um prato de sopa. O desespero social era tão profundo que as pessoas começaram a perder a fé na própria democracia. E o problema não parou nos Estados Unidos. Não mesmo. Foi como um contágio, sabe? A crise se espalhou pelo mundo todo. Na Europa, na América Latina, o impacto foi brutal. O Brasil, por exemplo, que dependia da exportação de café, viu o preço do seu principal produto despencar. O mundo inteiro sentiu o baque. Bom, diante de um cenário de terra arrasada como esse, alguma coisa precisava ser feita. E a resposta veio com um plano super ambicioso, o New Deal, que era como um novo acordo para reerguer o país. Mas o que foi exatamente esse tal de New Deal? Basicamente, foi um pacotão de programas e reformas criado pelo presidente Franklin D. Roosevelt. O objetivo era bem claro: colocar a economia nos eixos de novo e dar um alívio para as milhões de pessoas afetadas. Na prática, o governo partiu para a ação em várias frentes. Criou milhões de empregos com obras públicas gigantescas, como estradas e barragens. Estabeleceu leis para proteger o trabalhador, como o salário mínimo.
E um ponto fundamental, passou a regular os bancos com muito mais rigor para evitar que uma catástrofe dessas acontecesse de novo. Foi uma virada de chave, sabe? O Estado passou a intervir diretamente na economia para proteger os cidadãos. O New Deal foi, sem dúvida, um marco. Mas o legado da crise vai muito, muito além da economia. Vamos ver agora como ela mexeu com a política mundial, como acabou levando a uma nova guerra e quais são as lições que ficam até hoje. E aqui a gente chega num ponto muito sério. Todo aquele desespero econômico abalou a fé das pessoas na democracia. Em muitos países, isso abriu um espaço enorme para líderes autoritários aparecerem, prometendo soluções fáceis e a restauração do orgulho nacional, como Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. A crise de 1929 foi, sem dúvida nenhuma, um dos eventos que prepararam o terreno para a Segunda Guerra Mundial. Então, vamos recapitular rapidinho. A gente está falando da maior crise econômica do século XX que começou lá nos Estados Unidos. Ela foi causada por uma mistura de produção exagerada, especulação na bolsa e créditos sem controle. As consequências? Desemprego, fome e falências no mundo todo. E os efeitos políticos, como a gente viu, levaram diretamente a um novo conflito mundial. E para a gente fechar, fica uma reflexão que, no fundo, resume tudo isso. A economia deve servir às pessoas, e não o contrário. Essa é talvez a maior lição da crise de 1929. Uma lição sobre equilíbrio, sobre responsabilidade e que continua sendo, olha, extremamente relevante nos dias de hoje. Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.